Logo minha Bíblia é muito quero aprender. Vou contente para a escola dominical. Saúdo a todos os internautas com a doce e gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos em uma lição maravilhosa, onde nós estamos estudando sobre o Evangelho de Marcos, o servo e a missão no serviço da obra de Deus. Quando falamos de servo, nós estamos falando de Jesus, que é o modelo de servo. Marcos traz o servo, mas esse servo, por exemplo, quer falar de quem? Da pessoa de Jesus, que veio para servir. E nós, nessa lição, professores e professoras, nós vamos aprender como que nós, como professor, como cristão, como liderança, podemos ocupar o espaço no Evangelho, mas sem perder o lugar de servo. Antes de começar a aula, eu gostaria que você que não é inscrito aí no meu canal se inscrevesse, compartilhasse aí em seus grupos sociais, também não esqueça de fazer seus comentários e dar o seu like, é importante. Às vezes a gente faz uma lição, mas pouquíssimas pessoas dão um like. Então, me ajuda aí, vamos trabalhar junto aí para a glória de Deus. Eu faço isso aqui por puro prazer, por amar a obra de Deus e ver que a gente pode também estar contribuindo aí nesse glorioso trabalho que é o trabalho que tem em toda, principalmente nas igrejas da Assembleia de Deus, em todas as igrejas, o trabalho de escola dominical. E hoje nós vamos estudar a lição de número 4. O servo age com excelência. E na introdução nós vemos que o Evangelho de Marcos nos oferece uma visão sobre a perfeição do agir de Cristo em conceder perdão, instrução e libertação, bem como sendo exemplos para nós hoje que temos sido enviados também com o poder do Espírito Santo ao mundo tão carente e necessitado. Então nós vamos hoje compreender a importância do servo e a importância do perdão. Então vai ser bem importante para que nós possamos transmitir às pessoas, mostrando que o perdão, ele alivia a alma e o perdão, ele faz com que nós caminhamos em caminhos mais abertos, com mais visão e aonde nós sentimos mais a graça e a glória de Deus. Antes de entrar na lição, um grande abraço ao presbítero Mateus, ele é de Goianópolis, Goiás. Ele diz a paz do Senhor, sua aula é uma bênção. Marcelo Honorato, Vila União do Alto Alegre, município de Alto Paraíso, Rondônia. Ele diz a paz do Senhor, presbítero Ademar. Ele diz o seguinte: foi muito ruim ficar sem suas aulas. Gostei do novo trimestre, tenho certeza que vamos aprender bastante. É isso, Marcelo. As primeiras aulas caiu aí no domingo e aí a primeira aula que é no domingo, nós domingo de festa, né? Nós tivemos a última no Ano Novo e a outra no Natal e também até eu conseguir os materiais, consegui começar a partir da terceira aula. Mas hoje já estamos na terceira aula. Laurita Pereira, obrigado, ela falou obrigado presbítero, estou sempre aqui procurando as aulas, Deus abençoe. É isso mesmo, muito obrigado minha querida irmã. O objetivo da lição, do primeiro ponto, nós vamos estar mostrando que o perdão é essencial para a vida cristã. Então nesse primeiro ponto, nós vamos aprendermos com Jesus que o perdão é libertador, pois tem o poder de mudar o rumo de nossa história. Quem não perdoa está aí, está com dificuldade. O ponto 1 diz assim: o servo que oferece o perdão. Cristo imprimiu tanto brilho em sua trajetória que podemos assistir no Evangelho de Marcos que ele sempre tem o melhor para nos oferecer. Então, esse é o servo modelo, professor e professoras. É interessante que nós colocamos para os nossos alunos, que nós não somos um modelo. Claro que nós, é o seguinte, nós somos aquelas pessoas que temos que demonstrar que em nós
age o poder do Espírito Santo, que nós andamos conforme Jesus nos ensinou. Mas o modelo é Jesus. Então nós precisamos entender que o Evangelho de Marcos, né, ele sempre mostra que a quem perdoa vai ter sempre o melhor para oferecer. Então Jesus é o modelo que nós vamos seguir, que nós vamos olhar. Paulo diz, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Então, modelo, Jesus. O modelo não é o professor, não é o pastor. O pastor, ele lidera pelo exemplo. O professor lidera pelo exemplo. Então, o líder tem que liderar pelo exemplo, para que mais pessoas tenham desejo de estar na escola dominical, de um bom líder, de um bom professor, e mais pessoas tenham desejo de se membrar e de estar na igreja através de um bom líder, que serve pelo exemplo. Você pode ver, quando há um bom líder, as outras igrejas que não têm aí um bom líder, ela tem um pouquinho de problema, porque você começa a sair de lá e vir membrar na outra igreja, onde um líder está despontando o modelo de servir. Então, como eu estou dizendo, Jesus é o modelo a ser seguido. Nós vamos estar colocando isso aí para os nossos alunos, e aí entender, mostrar para eles, professor. Você mostra para ele que nós, como crente, e mesmo seguindo Jesus, que é o nosso modelo, nós não estamos imunes a dores e sofrimento. Você daqui para frente você não tem mais problema. Não, nós não estamos imunes a isso. E aí alguém vai dizer, mas se aceitando a Cristo, se seguindo o modelo que é Cristo, então qual é o nosso alívio? Qual é a nossa vantagem? Nossa vantagem, nosso alívio é que Jesus está sempre disposto a nos oferecer o seu perdão para que possamos avançar. Porque nós vivemos assim, uma hora estamos lá em cima, outra hora estamos embaixo, tropeça aqui, cai acolá, levanta, né? E Jesus está sempre estendendo a mão e estendendo o seu perdão. O 1.1 diz assim, perdão do servo nos ocasiona a paz. Conforme observada a cura do paralítico em Cafarnaum, veio com a ajuda de 4 amigos, que o levaram até o telhado e desceram com ele lá até onde Jesus está. Então, nós vemos aqui que o 1 diz assim, perdão do servo nos ocasiona a paz. Quando fala perdão do servo, nós estamos falando o perdão de Jesus nos traz paz. No mundo contaminado, mas nós vivemos em paz, porque o Senhor foi misericordioso para conosco, perdoou nossos pecados e escreveu o nosso livro, nosso nome no livro da vida. Então, é preciso que os nossos alunos compreendam que o servo perdoa o nosso pecado, o servo Jesus, e ainda o nosso nome está escrito no livro da vida. Então nós precisamos andar como ele andou. E aqui quando nós estamos, quando o comentador da lição traz à tona aí a cura daquele paralítico, que 4 amigos entram ali em cena, pega aquele homem, né? Quer dizer, um amor pelaquela pessoa. Nós não sabemos se é um estranho, se é um conhecido, quem que é, mas sabemos que 4 sobem com ele no telhado. Aí desce esse paralítico até Jesus. E aí a população, quando Jesus estava ali, ficaram sabendo que Jesus estava em uma casa. E aí imediatamente se ajuntaram, mas tanta gente que não havia como chegar junto da porta. Esse é o motivo pelo qual esses 4 homens levaram o paralítico até a cobertura e desceram até Jesus. Por quê? Porque eles não encontraram outra forma de fazê-lo por causa da multidão. É importante procurar saídas. Claro que a lição aqui, nós temos um tempo curto, mas nós vemos aí que esses homens vieram, tinha uma multidão, a casa estava cheia, Jesus estava fazendo milagre, a Bíblia diz que Jesus andou operando milagre, e aí eles levou esse paralítico, mas não tinha como entrar, a multidão ouviu que Jesus estava ali, e a multidão encheu. Professores, professoras, e aí é onde nós vamos ensinar, passar para nossos alunos,
trazer para eles uma lição de que nós precisamos enxergar saída. Às vezes eu digo, às vezes tem um incêndio num lugar e morre um monte de gente porque não enxerga saída. Havia uma saída. E quando eles viram a multidão, esses 4 homens generosos que conduziam aquele paralítico procuraram a saída. Eles acharam um lugar que dava um acesso com mais facilidade, levaram esse paralítico e desceram pelo telhado. Então a fé desses homens é que chama a atenção de Jesus, que aí Jesus trata primeiramente do assunto do pecado. É isso aí. Quando Jesus fala isso, aí Jesus provoca ali sua declaração. E ele fala: filho, perdoados estão os teus pecados. O que Jesus está fazendo? Ele está mostrando que o pecado é, na verdade, o grande problema do ser humano. Ao perdoar o pecado e ser acusado de blasfêmia, Jesus foi acusado. Jesus curou o homem, fazendo com que voltasse para sua casa em paz. Mas primeiro ele mostrou que um dos nossos grandes problemas que aflige a humanidade se chama pecado. O 1.8 diz assim: o perdão nos aproxima de Deus. Ele é transformador. É um alívio e uma paz que resulta da reconciliação com Deus. Nos dá alegria. Nos faz enfrentar, saltar o obstáculo. O perdão é importantíssimo. Então aí Jesus alerta para que, quando nós formos orar, para que nós possamos ter um contato direto com Deus, nossas orações serão ouvidas. Então nós precisamos verificar se há alguém, se nós temos alguma coisa contra alguém. E aí nós precisamos ir lá, pedir perdão, para que as coisas fluam. Ou, se nós temos alguma coisa contra alguém, nós precisamos perdoar. Se nós não perdoamos, quando nós oramos o Pai Nosso, Jesus ele ensinou: se não perdoar os homens a vossa ofensa, também o vosso Pai não perdoa. Então, professores, chame os seus alunos, diga para eles que a importância de caminhar com Jesus é viver uma vida para Deus, uma vida livre de contaminações, de ódio, de inveja, de perseguição, perseguir outras pessoas. E se você não gosta de fulano, aprenda a amar e perdoar, para que você tenha ligação com o céu. E você não está de todo perdido, porque a sua caminhada aqui com os crentes faz bem, porque há paz no meio dos crentes. Mas você vai caminhar com os crentes e não vai poder caminhar com Deus no céu. Então, perdoar é um dom divino. É uma aptidão outorgada por Deus que nos permite crescer na fé. Quando você perdoa, você cresce. O perdão é um processo que faz cessar o sentimento de mágoa. Então, o perdão, ele consegue apartar de nós todas as aflições e dores que nos tornam pessoas egoístas. E nos motiva. E aí nós concentramos naquilo que realmente importa. E o que realmente importa? O que importa é ter paz com Deus. E para ter paz com Deus, nós precisamos aplicar o perdão. O 1.3 diz o seguinte: o perdão do servo oferece um novo recomeço. O relato do endemoniado gadareno, que se encontra no capítulo 5 do Evangelho de Marcos, mostra a autoridade irrestrita de Jesus Cristo sobre Satanás e seus demônios. Nós sabemos a história daquele homem endemoniado, e que todos aqueles demônios lhe rogaram, dizendo: manda-nos para aqueles porcos, para que entremos nele. E Jesus permitiu. E aquele espírito saindo, entraram nos porcos, e a manada se precipitou por um despenhadeiro, e aí entraram no mar. E sabe quantos porcos eram? Quase 2.000 porcos. E esses porcos morreram afogados. Então, veja aí, professores, professoras, internautas que me acompanham, presta atenção nessa reflexão. Uma manada de porcos se perdeu. Nós muitas vezes estamos valorizando mais a manada de porcos do que a nossa libertação e o perdão do nosso pecado.
Então, com aqueles quase 2.000 porcos indo para o despenhadeiro se precipitando no mar, a economia daquelas famílias que era dono dos porcos foi arruinada. E qual foi o resultado desse milagre? O que aconteceu? A cidade inteira saiu ao encontro de Jesus. E Jesus fazendo milagre. Mas essas famílias se queixaram. E aí o que fizeram? Expulsou Jesus de sua região. A verdade, professores, internautas, é que a ação de Jesus que liberta o homem de todas as amarras e opressões não é bem recebida por todo mundo. Pense nisso. O que Jesus fez? Jesus liberta pessoas das drogas. Jesus faz, nós pregamos isso. Mas os narcotraficantes ficam furiosos. É uma ameaça à sua economia. Jesus liberta pessoas do analfabetismo político. E alguém vai logo dizer que é comunista, porque se beneficia da ingenuidade dessa gente. Então, quando você denuncia a prostituição de meninas e meninos, as redes que se beneficiam desse tipo de exploração reagem com violência, pois fica no prejuízo. Então, a população pagã daquela região de Gadara viu-se prejudicado no triste fim da manada de porcos. Quer dizer, os milagres aconteceram, mas a tristeza foi a renda, foi as manadas de porcos que perderam. E eles preferiam que os diabos, aquelas legiões que estavam no Gadareno, ficassem ali atormentando, continuassem oprimindo aqueles homens, do que eles fossem mandados para entrar naqueles porcos. Os homens que estão mandando naquela terra, impedindo que o povo andasse por aquelas estradas, expulsaram Jesus da região. Quando você é expulso, que está fazendo o evangelho, você tem que entender essas coisas. E aí Jesus colocou uma responsabilidade sobre o Gadareno. Embora ele estava novo na fé, e aí queria acompanhar Jesus, ele disse: não, você não vai me acompanhar, você vai evangelizar, vai para a tua casa e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez e como teve misericórdia de ti. E o ex-endemoniado obedeceu, e em seguida começou a anunciar em Decápolis quão grande coisa Deus fizeram. O evangelho é transformador. Vamos para o segundo ponto. O objetivo do segundo ponto é expor que servir a Cristo é um prazer. Nós vamos aprender, professores e professoras, que Jesus não veio para buscar aplausos e notoriedade dos homens, veio para realizar a obra do Pai. E vê aí, professores, não vão buscar aplausos para nós. Oh, vê como eu fui, como eu cantei bem, eu fui o melhor pregador, hoje a escola foi um show. Deixa Deus te usar, deixa os outros falarem do que Deus fez na sua vida. 2, o servo nos ensina a servir. A palavra servo no Evangelho de Marcos é direcionada a Jesus. Já falei, Jesus é o servo. Então, se alguém quiser ser o primeiro, será o derradeiro de todos e servo de todos. Ele está ensinando. Nós queremos as coisinhas na nossa mão, nós queremos facilidade, nós queremos que todos sejam submissos a nós. Jesus diz ao contrário. Você quer ser o primeiro? Seja servo de todos. Então todos os crentes são chamados para servir. Então servir é o quê? O que é servir, professor? Servir é uma atitude de humildade que agrada a Deus. 2.1, o servo nos ensina a servir com o nosso melhor. Marcos narra que Jesus assentou-se defronte da arca do tesouro e observou os contribuintes depositando as suas ofertas. Quando aqui nós estamos vendo que Jesus, assentado ali defronte da arca do tesouro, ele observa a maneira que a multidão lançava o dinheiro na arca do tesouro, e ali ele extraiu uma lição para passar para os seus discípulos. Ele viu uma pobre viúva depositar 2 pequenas moedas, e aí Jesus fez saber
que não é a quantia de doação e oferta que importa, mas a intenção do doador. Doar com prazer, com amor para contribuir na obra. 2.2. O servo nos ensina a servir com humildade. Diferentemente dos escribas, Jesus diz aos seus discípulos que se alguém quer ser o primeiro, deve ficar em último lugar e servir a todos. Nós queremos o primeiro lugar da fila. Então, ao exercermos essa missão, estamos desempenhando a vontade de Deus para as nossas vidas. E temos a admirável oportunidade de estarmos servindo ao Senhor nesta geração. Quando você está servindo a outras pessoas, você está servindo ao Senhor. Eu tenho hotel, eu sirvo as pessoas, falo para meus funcionários, faça o melhor. Quando vai fazer algo, faça limpinho, higienizado, como fosse para você. Porque como nós fazemos assim, nós estamos fazendo para Deus, como você fosse servir a Jesus. É assim que eu penso em servir os meus hóspedes. É assim que eu quero que o meu subordinado, o meu funcionário, faça com os meus hóspedes. Servir a eles como se estivesse servindo a Jesus. Então o serviço nos ensina a servir sem medo. É o 2.3. Após Jesus alimentar a multidão, ele conduziu os seus discípulos para que subissem para outra banda, enquanto ele se despedia da multidão. Veja bem, diz que já era avançada, a tarde se avançava e o povo com fome. Então, logo ao despedir, Jesus subiu ao monte para orar a sós. Aí, passado o tempo, chegou a noite, e o barco onde estavam os discípulos estava sendo agitado pelas águas. Jesus chega e acalma a tempestade. Vamos para o ponto 3, o objetivo aqui no ponto 3 é falar que a verdadeira liberdade está em Cristo. Então nós vamos aprender que libertação foi uma parte muito importante do ministério de Jesus. 3. O servo oferece liberdade a todos. Podemos dizer sem medo de errar que a liberdade é um dos bens mais desejados pelo ser humano. Olha como está o Brasil, as pessoas querem liberdade, as pessoas estão sendo privadas e todos anseiam pela liberdade. Uns nos entendem, outros pensam que é paixão política, mas deixando paixão política, deixando tudo. Oramos a Deus para que vivamos em paz e vivamos com liberdade. O 3.1 diz assim: aquele a quem o servo liberta é verdadeiramente livre. A atmosfera do Evangelho de Marcos nos faz ver que as pessoas que Jesus nomeou para compor seu ministério não eram as pessoas que talvez nos recomendassem para entrar do nosso lado. Jesus faz muitas coisas que é uma inversão tremenda dos valores que nós damos para as pessoas. Jesus colocou pessoas que as pessoas jamais queriam. As pessoas foram nos dias de hoje, você está doido? Como é que ele coloca um homem desse? E então, é oportuno lembrar que um desses exemplos foi a escolha de Mateus. Ele passa ali no alfândega, vê Mateus e diz: vem e segue. E eu posso dizer: mas como que é? Mateus era um dos detestados agentes de Herodes. Era cobrador de imposto. Ele era odiado por todos, pois ele era romano e cobrava imposto dos judeus. Mas apesar disso, Jesus chegou e disse: segue-me. Para nós, tem pessoas que não servem para estar do nosso lado. Nós achamos que elas não vão mudar. Mateus vem, se converteu, começou a seguir a Jesus. Jesus conhece o profundo. O 3.2, o servo nos liberta das tradições. O Evangelho de Marcos, assim como os demais evangelhos, expõe os conflitos entre Jesus e os fariseus sobre a interpretação do sábado. Olha, tudo era uma pedra de tropeço para eles jogarem em cima de Jesus. Mas Jesus vai lá e explica e faz milagre. E aí os fariseus eles disseram assim: vês, porque fazem no sábado o que não é lícito. Então, após Jesus citar a ação de Davi e de seus homens, né? Aí ele faz saber que o Filho do Homem é o Senhor do sábado. Ele diz que o sábado foi feito por causa do homem e não o homem por causa do sábado. O 3.3 assim: o servo veio para promover a ação de Deus no mundo. O Evangelho de Marcos
por ser escrita aos romanos, trata-se de um evangelho de ação. Marcos se preocupa mais em expor os milagres realizados por Cristo do que seus ensinamentos. Já Mateus e Lucas, cada um traz outra trajetória. João traz outra trajetória. João traz muito sofrimento de Jesus, né? Narra mais o sofrimento de Jesus. Então nós podemos ter a certeza de que Jesus continua nos libertando ainda hoje pelo poder do seu nome. Quantas pessoas mudam a vida porque aceitam Jesus? Conclusão: vimos que o servo sempre tem o melhor para nos dar. Seus conselhos são os mais extraordinários e as suas bênçãos são as melhores. Então, meus queridos, que nós prossigamos servindo a esse grande Deus. Convido você para a próxima aula, que é a lição número 5. Vamos falar o servo e as multidões, vamos falar sobre isso. Espero você e até lá, na paz do Senhor. Amém.